Hallo, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, nós estamos aqui com a terceira parte do tema Kant e filosofia e também, por que não, um pouquinho de língua alemã. As duas primeiras partes ficaram no outro vídeo e a gente vem então aqui dar uma canja com Kant e o tema da ética, mais do que nunca tema muito atual e vai daí dar muito pano para manga com o meu super convidado João Eduardo Scanavini. Então, se vocês querem saber um pouco mais, fiquem aqui com a gente. É isso então, pessoal. João Eduardo, muito bem-vindo aqui ao canal Deutsch und Deutschland, onde a gente aprende alemão de verdade e filosofia de verdade também, né? Por que não? Com certeza, Ingrid. Guten Abend schon, né? Aqui no Brasil já está ficando escuro também. E eu estou muito feliz em poder compor essa terceira parte, agora sobre um assunto que acaba sendo até mais comentado, né? Em termos do legado de Kant, que é a parte moral da filosofia dele, a sua discussão sobre a ética. Exatamente. Eu vou deixar um link aqui para o pessoal do vídeo onde nós tratamos das partes 1 e 2. Você dá para dar uma canjinha bem rapidinho para o pessoal que estiver assistindo o que eles vão encontrar indo para esse outro vídeo que nós fizemos anteriormente? Com certeza. Na verdade, o nosso plano, né, Ingrid, era ter feito um vídeo só sobre o Kant, mas a conversa se estendeu, foi muito gostoso participar, né, de mais essa jornada, e acabou ficando uma coisa longa, e a gente então deixou o Teil 3 para uma segunda edição, para uma segunda gravação. E nesse primeiro vídeo, a gente tem ali propriamente uma abertura que vai trabalhar com o fato de Kant ser tido como um dos grandes símbolos do iluminismo alemão e do iluminismo em geral. Então, a gente vai retomar isso hoje, quer dizer, o papel da razão como elemento definidor, determinante na sua filosofia, foi abordado no outro vídeo. E em um segundo trecho, né, dessa primeira parte que nós fizemos, que a gente chamou de Teil 2, a gente fez uma rápida incursão naquilo que a gente poderia chamar de teoria do conhecimento kantiana. Então, a virada copernicana, a hipótese que ele cria, né, para a possibilidade de existência de estruturas inatas. Digamos assim, o papo do primeiro vídeo foi mais metafísico e o papo desse vídeo vai ser um pouco mais ético. Então vamos começar. O que você tem aí hoje? Quais presentes você trouxe para nós, amantes da filosofia? A primeira questão que me veio à cabeça quando eu comecei a planejar esse nosso encontro, Ingrid, foi uma tradicional, já consagrada, já confusão entre ética e moral que as pessoas fazem. Essa confusão, ela tem a sua razão de ser, e o próprio termo ética e o próprio termo moral, os próprios dois termos, também admitem várias acepções, né? Só a discussão sobre o que é ética dentro da filosofia já é uma discussão muito bonita, já é uma discussão muito especial, né? E eu pensei, bom, como o foco do canal é a língua alemã, e a gente está fazendo a extensão para a cultura alemã, eu resolvi ser um pouco, digamos, menos acadêmico, e eu fui ao Duden, né? Eu fui ao Universal Wörterbuch, né, do Duden, para ver como se tem ali as definições para ética e moral, para depois, digamos, desse passeio por um instrumento tão importante, né, da língua alemã, quer dizer, um dos dicionários mais tradicionais, né? Partindo, então, para que depois dessa discussão nossa, a gente possa ir mesmo para o Kant, para a parte mais acadêmica, né? E aí eu encontrei coisas divertidíssimas que eu, com muito carinho, selecionei para os seus alunos e, lógico, para a nossa conversa aqui ficar um pouco mais apimentada. Vamos nessa? Vamos lá. Então, quer dizer, o que o Duden traz para nós, em termos de definições que podem fazer com que o próprio debate, né, sobre o Kant fique interessante. Duas definições, vamos a elas, hein? Ó. Primeira, die Ethik, né, é um substantivo feminino, assim como em português. A gente tem philosophische Disziplin oder einzelne Lehre, die das sittliche
Verhalten des Menschen zum Gegenstand hat. Moralphilosophie. Né? Ou seja, um campo da filosofia, me aventurei a fazer uma tradução aqui, ou doutrina autônoma, não necessariamente da filosofia, que tem por objeto comportamentos humanos atrelados aos costumes desses seres humanos. Não é à toa que é chamada também de filosofia moral. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre moral daqui a pouco também. Né? Uma segunda definição, aqui do Duden, já vai restringir um pouco mais o que seria essa Ethik. Da seguinte maneira. Also Definition 2. Gesamtheit sittliche Normen und Maximen, die einer verantwortungsbewussten Einstellung zugrunde liegen. Ou seja, um conjunto de normas e máximas atreladas aos costumes, as quais se embasam num posicionamento consciente de si. Essa eu achei um pouco complicada de pegar de cara, e o próprio Duden nos brinda com um exemplo, muito simples. O exemplo seria: Sein Handel war von christlicher Ethik geleitet. Ou seja, a ação dele foi norteada pela ética cristã. Então você tem aquele conjunto de princípios e máximas, né, que, digamos, nos guiam, né, numa determinada ação. Na minha visão, essas duas definições que o Duden nos apresenta, elas praticamente coincidem com as três que eu vejo muito correntes na língua portuguesa e nas discussões filosóficas em geral. Tá? Quais seriam as três acepções mais, talvez, basilares, mais básicas, para a gente se aproximar do campo da ética? A primeira, que coincide muito com a primeira do Duden, diz respeito ao seguinte, que tem tudo a ver com a nossa discussão sobre o Kant hoje. A ética é um campo da filosofia que tem por objeto a moral. Por extensão, ela também reflete sobre aquilo que seriam as virtudes humanas e, no limite, sobre o que seria o bem e o mal. Esse seria, digamos, um primeiro approach à ética. A segunda definição diz respeito um pouco a essa segunda que o Duden nos traz, que diz respeito basicamente a uma doutrina, a um código de conduta. É por isso, Ingrid, que a gente pode ter, por exemplo, empresas diferentes com éticas diferentes. Então, eu saio de uma empresa e vou a outra, eu posso eu posso estranhar um pouco, eu posso demorar um pouquinho, né, para me acostumar com o fato de, dentro de uma determinada empresa, vigorar uma outra ética, um outro código de conduta. Né? A gente fala também nessa segunda definição em éticas profissionais. Então, a ética médica, né? A ética do professor. Aquele professor não foi ético num determinado contexto, no sentido de, ok, existem princípios que regulam a profissão desse professor, daquele médico, daquele psicólogo. Eu, como psicólogo, se for o seu terapeuta, não vou me encontrar com você casualmente no restaurante self-service e falar no meio da salada, Ingrid: olha, Ingrid, aquilo que a gente conversou sobre a sua família, a gente pode retomar na semana que vem e todo mundo vai ouvir no restaurante. Se eu começo a expor a nossa terapia no meio público, eu estou ferindo a ética da minha profissão, o código de conduta da minha profissão. Com certeza. Né? E eu colocaria uma terceira acepção que tem a ver mais com uma espécie de atributo, de um adjetivo que a gente encontra para descrever alguém, digamos assim, justo. É nesse sentido que a gente pode dizer: este homem é ético. Né? Aquele doutor não é ético. Ou seja, é uma pessoa, digamos assim, que se adequa plenamente a um conjunto de princípios considerados nobres, relevantes ou elementares para você exercer uma função. Né? Então é interessante porque nessa terceira acepção, a ética não é o código de conduta ou o campo da filosofia. Ela é, sim, uma característica que eu posso ter ou não. Eu posso ser ou não ético. Né? Então, o professor que tentou seduzir, por exemplo, a aluna, não foi um professor ético, porque ele feriu a ética da sua própria profissão. Quer dizer, nesse sentido, ela é muito aliada à ideia de justiça. E aí as pessoas, com toda razão,
fazem uma grande confusão. Né? Com certeza. É difícil se aproximar daquilo que seria a ética de uma maneira assim gratuita e instantânea. A gente tem que fazer uns parênteses antes. Concorda, Ingrid? Concordo, com certeza. Você sabe que você estava falando isso de empresa, né, dos códigos éticos, e Sim. quem sabe a gente vai ver o quanto disso de Kant influenciou realmente a Alemanha, como os procedimentos que eles têm dentro das empresas, porque a maioria das grandes empresas alemãs tem o tal do Betriebsrat, o conselho da empresa, que vai ver se todo mundo está agindo de forma ética. Falo isso porque eu, no Instituto Goethe, quando trabalhei, era uma das Vertrauenspersonen, da pessoa de confiança, que tentava mediar problemas aí de todos os tipos e hierarquias diferentes do Instituto Goethe, usando da ética que as pessoas confiavam que eu teria. Né? Nós somos votados, é um cargo muito, muito, muito importante. Você não pode ser despedido por muitos anos, porque isso quem traz foi o Goethe alemão, trouxe esse tipo, né, de conduta para dentro do Goethe Brasil. E aqui é muito comum na Alemanha. Muito, muito, muito. Então, será que Kant deixou uma pontinha aí? Depois você vai falar pra gente dessa necessidade de ética, dessas práticas que pedem para a ética nos auxiliar a nós seres humanos nos darmos bem. Depois você comenta. Só passou assim no meu pensamento. Eu achei essa colocação extremamente apropriada, porque se nós chegamos a Kant, a gente vê a ética discutida num plano muito mais universal, né? Muito mais universalizante, vamos assim dizer, para depois a gente entender por que essa discussão vai parar, por exemplo, né, num Betriebsrat. Né? Eu diria que o interessante é a gente partir justamente de constatações como essa, né, que você coloca, quer dizer, não, essa palavra está na boca dos empresários, está na boca dos alunos escrevendo sobre ética e política, para depois chegarmos, né, a um uso mais, digamos, conceitual e mais universal daquilo que seria a ética. Agora, nesse sentido, pegando, por exemplo, a questão da empresa, a gente não pode deixar, penso eu, de visitar uma segunda questão, que é, ok, se a gente pretende estudar dentro da ética, na filosofia, a moral, o que é moral? Moral e ética são sinônimos? A princípio, não. Né? A gente consegue trazer uma diferenciação muito interessante, pensando praticamente no seguinte, de uma forma bem simplificadora. A moral diz respeito aos costumes, e a ética é uma área da filosofia que se propõe a refletir sobre esses costumes. Vou dar um Uhum. exemplo muito forte da minha vida. Quando eu visitei Munique pela primeira vez, eu fui ver o rio Isar. Eu cheguei num dia Uhum. muito quente e havia muita gente nadando no rio. E me chamou muito a atenção uma senhora bem idosa, nadando sozinha, numa boa, feliz da vida, com um biquíni extremamente decotado. Ela estava em paz com o seu corpo, nadando, com crianças ao redor. Eu achei o máximo. Eu achei a atitude dela extremamente interessante. Agora, eu me peguei achando a atitude dela interessante como um estranho no ninho, porque talvez, não sei se você tem algo aí a me contar nessa direção, talvez a relação do alemão padrão com o corpo e com a sensualidade, no sentido da exposição do corpo, seja muito diferente daquilo que o brasileiro vê em corpos nus ou seminus na praia. Ou seja, onde eu quero chegar, talvez dentro da moral, digamos assim, dentro dos costumes vigentes no Brasil, uma senhora como essa seria mais mal vista, mais ridicularizada, infelizmente, do que ela é na Alemanha, né? Quer dizer, e se a gente pensa, por exemplo, Com numa certeza. mesma senhora assim, né, num país com uma tradição religiosa mais autoritária, isso seria impensável, ou seja, diferentes culturas, diferentes morais. Com certeza. A lei, assim, com certeza, a sua última frase e com certeza também essa colocação dessa coisa do lidar com o corpo, já comparando a Alemanha com o Brasil, quanto mais em outros países. É isso mesmo. O alemão lida Sim. com essa coisa de se trocar, Então, ficar pelado, só para trocar uma cuequinha ali, colocar um maiozinho, rapidinho ficar peladinho aí, com segundos, tá tudo bem. aham.
E é justamente por isso que eu penso a ética é um campo da filosofia tão inflamado e tão envolvente, né? Porque se nós temos morais distintas no mundo e costumes, portanto, muito distintos, quando a gente se atreve a discutir sobre esses costumes, a refletir, né, sobre esses costumes, a tarefa não é fácil, né? Nesse sentido, por exemplo, que a gente pega temas como a união civil de pessoas do mesmo gênero, as pesquisas em células-tronco, a pena de morte, o vegetarianismo, são questões todas que vão trazer, vão, digamos, ensejar, com certeza, diversos debates de caráter ético, porque o que se discute aí é uma série de costumes que são, dentro desse nosso mundo, muitas vezes divergentes. E os autores da filosofia que se preocupam, que se propõem, né, a discutir ética, após Kant, não conseguem discutir ética sem passar por ele, né? Discordando ou concordando. Ele é um marco. Ingrid, ele é um marco tão definitivo na discussão sobre ética que depois que eu vi essa, eu pensei, eu tenho que levar. Dentro do Duden, quando eu fui para as definições de moral, uma delas, no Duden, cita o Kant. Não cita nenhum filósofo, mas cita nenhum outro, né? Mas cita o Kant. Vamos dar uma Muito olhadinha, é legal. bem Vamos. divertida. Digamos assim, o leque, né, de definições para moral é bem divertido. Ó. A gente tem no Duden 5 acepções para moral. E veja como, no fundo, dá para aprender bastante alemão com essas definições e perceber que, poxa, os alemães também usam a expressão dessa maneira, né? Vamos dar uma olhada. Vamos A lá. primeira não traz grandes novidades. Ó. Número 1. Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Ou seja, um conjunto de normas éticas e atreladas aos costumes, de princípios, de valores que regulam o comportamento interpessoal numa sociedade e que são aceitos por essa sociedade como, digamos assim, elementos de coesão. Né? São os costumes mesmo. Faz dos sentido. exemplos que eu achei muito bacana. Oi, perdão. Não, faz sentido, claro. Um dos exemplos para a gente pensar nessa questão, então, dos costumes, né, como sendo a moral, que o Duda nos traz, seria, então, gegen die herrschende Moral verstoßen, né? Ou seja, infringir a moral vigente. Né? Nossa, aquele homem está desrespeitando os bons costumes, né? Ele está indo contra a moral. Seria a primeira definição. Já a segunda, olha que legal, ela particulariza a moral. Você e eu, nós podemos ter, digamos, morais nossas, maneiras de ler o mundo que são muito nossas e que são, digamos assim, menos gerais. Então a segunda traz, Nummer 2, Verhalten eines Einzelnen, Verhalten einer Gruppe. Ou seja, um comportamento de um indivíduo, comportamento de um grupo. É nesse sentido que a gente pode extrair, por exemplo, uma expressão que em português seria basicamente o quê? Julgar as coisas com 2 pesos e 2 medidas. Né? O Duden fala no seguinte, se eu atribuo a alguém uma moral dupla, essa moral de 2 pesos, 2 medidas, a expressão seria jemandem doppelte Moral vorwerfen. Né? Então eu critico essa maneira, digamos, 2 pesos, 2 medidas, né? Que uma pessoa tem de agir. Então essa seria a segunda. É na terceira que aparece o Kant. Na terceira o Duden vem com besonders bei Kant, das ist eine Lehre vom sittlichen Verhalten des Menschen. Ou seja, ela seria a doutrina do comportamento do ser humano atrelado aos costumes. A gente vai chegar nisso para ver, então, como que a gente tira, né, desenvolve essa questão em Kant. A quarta e a quinta são muito divertidas e existem também no português. E eu acredito que muitos alunos seus ainda não façam ideia disso, talvez, né, dependendo do nível que eles já atingiram. Por exemplo, se eu digo, poxa, aquele time tem moral, hein? Die Moral der Mannschaft ist sehr gut, ja? O alemão também diz isso. E nesse sentido, a moral seria algo completamente diferente. Seria definida pelo Duden como gefestigte innere Haltung, Selbstvertrauen. Né? A autoconfiança. Muito legal. Então, com certeza.
você está com moral no seu canal, né? Então, quer dizer, é muito bacana perceber que existe também, né, essa Com expressão na certeza. língua alemã. E a última delas, não poderia deixar de faltar, é a famosa moral da história, né? A gente tem como quinta definição o quê? Uma Lehre, die aus etwas gezogen wird. Ou seja, é um ensinamento extraído de algo, né? Então, die Moral eine Fabel, né? A Uhum. moral que a gente extrai de uma história, de uma fábula. É, exatamente. A gente tem, então, de cara, dois temas que são super divertidos, né? Super interessantes para, digamos assim, para poder defini-los antes e nos aproximarmos, nos aproximarmos ao Kant. Vamos ao Kant, então, vamos ver como que ele, então, vai dar uma contribuição definitiva e vamos ver o tamanho dessa contribuição. Logicamente, por favor, com as suas interferências, porque eu adoro quando a gente faz um vai e vem aí na nossa conversa. Com Okay? certeza, a gente ainda está aqui aquecendo os motores e eu tô aqui de orelha em pé para saber, bom, o assunto ética é um assunto super extenso, moral também e Kant também. Então eu tô querendo só ver onde é que vamos parar. Vamos aí. Vamos lá. Se a gente for, então, Ingrid, buscar na bibliografia deixada para o Kant a obra base, né, para toda a sua filosofia no campo da ética, a gente destaca a obra Kritik der praktischen Vernunft, né, a crítica da razão prática, publicada em 1788. Nessa obra, o Kant vai discutir não mais a razão pura, die reine Vernunft, que a gente discutiu na primeira etapa, mas sim a praktische Vernunft. Né? E o que seria essa praktische Vernunft? Ela seria algo que, segundo o Kant, perdão, é capaz de determinar a vontade e a ação moral. A razão, mais uma vez, aparece no Kant como sendo, digamos, a geradora de todas as formas de comportamento elogiáveis, dignas, que a gente pode ter dentro desse mundo. As Tugenden, Então, as virtudes humanas. Eu me lembrei das Tugenden, das virtudes humanas, né? Legal. E é nesse sentido que a gente deve perguntar, quer dizer, onde estão as virtudes humanas? Da onde elas nascem? O Kant vai dizer da razão. Ele parte de dois pressupostos, Ingrid. Olha que interessante. Número um, a razão por si só é capaz de mover a nossa vontade. E princípio número dois, a razão por si só é capaz de conduzir, ou melhor, de nos conduzir a princípios morais que sejam válidos para toda a humanidade, independentemente da cultura, do tempo, do contexto social. É nesse ponto que ele é, em parte, um tanto inovador e, em parte, também um tanto polêmico. Não que não tenha existido anteriormente muitos filósofos de vocação universalista, né? Platão, a própria discussão, né, registrada em Platão a respeito do que Sócrates acreditava ser o bem ou as virtudes, né? Tinha também já uma vocação universalista, mas com os conceitos que o Kant traz, essa questão ganhou um fôlego novo. Né? Tá claro até aqui? Tá claro até aqui. E aí eu fico pensando assim, bom, se a razão é que nos leva à ética, então os inteligentes teriam que ter ética. Os inteligentes no sentido de, ok, se eu paro para pensar realmente nas coisas, eu vou ser guiado a ser ético. Se eu paro para Essa é uma analisar, pergunta que né? E Enfim, a gente tem que voltar, nesse sentido, àquela discussão lá de trás, da nossa primeira parte. Ou seja, quando você diz os inteligentes devem eu ser tô éticos. pensando como um leigo, hein? Que pode estar Claro, passando na cabeça de vários leigos. é claro, mas isso ajuda muito. Inclusive, me ajuda a ver até que ponto eu estou conseguindo, né, ser claro aqui. E a ideia é a seguinte, em Kant. Qualquer um, isso é muito forte, né, no recado dele, no carro-chefe, né, daquela obra Was ist Aufklärung. Qualquer pessoa tem condições de sair do limbo da preguiça e do comodismo e botar essa razão para funcionar. E nesse sentido, digamos, ser inteligente ou ser capaz de fazer essa razão trazer a aplicabilidade, né, de princípios justos, está ao alcance de todos.
Agora, o problema é o que a humanidade vem e vinha fazendo com as diferentes oportunidades, com a desigualdade social, com digamos, a falta de acesso, né, de maneira global ao estudo, à leitura e à reflexão. Agora, em essência, isso eu acho muito forte e impactante. Qualquer ser humano tem a capacidade de atingir, né, um nível de tal forma a fazer com que os seus atos tenham um fluxo direto em relação àquilo que a razão pode vir a trazer, moldar, orientar e regular em relação às vontades que a gente tem. Eu fiquei Ok? pensando o quanto de tudo isso já não está distorcido na nossa sociedade, porque tem aquela frase de que o mundo é dos espertos, justificando até as pessoas fazerem coisas erradas para se darem bem, coisas que não teriam ética nenhuma. Então, Nossa, então assim, eu fico pensando, bom, a pessoa acha que aqueles que agiram sem ética se dão bem, olha, daria pano para manga, né? Esse tipo de pensamento, como é que esse pensamento se enraizou, talvez, ou está na boca do povo, porque teria então que ser o contrário, né? Se com a gente certeza. fosse pensar nua e cruamente. Olha que interessante, Ingrid, quando você diz a respeito desse princípio, o mundo é dos espertos, é até difícil acreditar, acho que vai ser difícil para alguém que assistia a esse vídeo acreditar que a gente não combinou esse trecho, porque justamente o próprio Kant vai pegar um raciocínio parecido com o seu e propor uma divisão. Como assim? Né? Ok, como a vontade é então dirigida pela razão? Ele vai dizer por meio de dois mecanismos: máximas e imperativos. O que é uma máxima? É, por exemplo, isso que você acabou de dizer. É um princípio que você cria para si e não para a humanidade como um todo. Olha, Ingrid, se alguém te ofender, vingue-se. Essa é uma máxima. Que depende, pode ser minha, pode ser tua, pode ser do meu vizinho, mas pode não ser do outro vizinho. A máxima, ela não tem uma aplicabilidade universal. E o Kant diz, os homens adoram criar máximas, né? O mundo é dos espertos. Olha o exemplo que eu tinha colocado aqui, ó. O mundo é dos espertos, procure sempre levar vantagens, né? Isso É. seria um exemplo de uma máxima, que em termos da discussão da ética, para o Kant, não vai ter digamos, uma aplicabilidade universal. Elas são meramente máximas. Uma das máximas atribuídas ao Maquiavel, que é um autor de um outro contexto, né, do século XVI. É interessante que ele não escreveu essa frase, mas é uma máxima atribuída, né, à obra O Príncipe, a famosa "os fins justificam os meios", né? Ou seja, passe por cima de quem você precisar, Para chegar onde faça o que você quiser. precisar para chegar onde você quer. Vai dar para fazer uma conversa interessante entre essa máxima do Maquiavel e um dos imperativos, uma das formulações de um imperativo kantiano. Daqui a pouquinho a gente chega nisso. Mas, enfim, beleza. Então eu posso orientar, né, essa minha vontade por máximas que eu crio para mim, e danem-se os outros, ou por imperativos. Imperativos, Ingrid. Vamos pensar na Grammatik, né? Ok. O que vem a ser o imperativo quando a gente aprende alemão? Oh, nossa, se eu for pensar em gramática, né, a gente faz aquela divisão, né, de só pode ser para três pessoas, a gente fala da divisão das formas sociais, de mim, Aham. né, de forma formal, para um senhor e Sim. senhora, de mim para uma pessoa ou para um plural. Mas é o que, né, o famoso Befehl. Exatamente. Quer dizer, o imperativo, pensado como, digamos, não sei se eu sou muito técnico nisso, mas só para a gente tentar organizar. A gente tem três modi, né? Três modos verbais: o indicativo, o conjuntivo e o imperativo. E o imperativo, sei lá, vou pegar o verbo laufen, né? Laufen wir, laufen Sie, lauf, né? São todas ordens, né? Opa, então quer dizer, o Kant vem falar em ética me despejando uma série de ordens na cabeça. Ele vai dizer, não, não. A ordem vem de dentro. A ordem vem da razão guiada. E o que seria exatamente o imperativo? Né? Pensando, né, no estudo aí do Kant. Ele é o domínio, né, de uma determinada forma de ação que vale para todos, não vale só para você, nem para o meu vizinho só. Né? Ela é, digamos assim, um mandamento
que vai atender, que vai se estender a toda uma humanidade racional, né? E esses imperativos kantianos são muito recorrentes. É aí que a gente tem a parte mais famosa de todo o legado dele. Eu queria destacar a palavra império na língua portuguesa, que muitas vezes a gente esquece de lembrar que ela significa justamente o domínio, né? Se eu Uhum. digo ele tem o império da retórica, ele tem o domínio da retórica, né? O império romano é o domínio romano, fisicamente falando, né? Então, nesse sentido, um imperativo é algo que a nossa própria razão é capaz de formular e que vem como se fosse um verbo qualquer no imperativo, não é à toa que ele vai usar verbos no imperativo, uh, surgir dentro de nós para guiar as nossas ações e tornar a nossa vida muito, mas muito mais justa. Esse é o ponto. Tá? Bom, vamos dar uma olhada então em o que seriam esses imperativos. Vai ficando mais fácil agora. Ele divide os imperativos em dois grupos: imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Bom, o que seria um Complexo. imperativo? Perdão. Não, tô falando que eu tenho eu tenho um aluno que fala que Personalpronomen em alemão é que nem a análise combinatória. E Kant parece deixar tudo tão assim, ó, chega um, tem dois, chega um, tem dois, vai dividindo, tanto encaixa as categorias, opções máximas que eu tô falando que eu acho que a análise combinatória é mais fácil. Não, e fazendo aqui um É uma comentário a essa. arquitetura do pensamento, né? É tudo muito. Parece um templo, né? Uma casa toda arquitetada, toda dividida. Chega aqui, agora tem dois grupos. Chega lá, aí vão ter quatro conceitos. E assim por diante. Tô brincando. Não, isso que você diz, Ingrid, olha como, na verdade, a filosofia, na minha opinião, é muito charmosa, né? Como ela é muito, ao mesmo tempo que densa, complexa, muito organizadora e esclarecedora. Essa perspectiva do Kant, que a gente poderia chamar de tipológica, né? Então, ele vai compondo tipos, subtipos, ela também tem uma matriz na história da filosofia. A matriz principal é Aristóteles. Eu sempre costumo refletir junto com os meus alunos, quer dizer, hoje, as matérias que eles têm, por exemplo, no ensino médio, são muito tipológicas, são muito classificatórias. A química, por exemplo, ela tem como base um documento que é uma tabela, né, periódica dos elementos com várias classificações e subclassificações, né? Então, quer dizer, isso tudo também, essa maneira de olhar a botânica é assim, a matemática é assim, se eu estudo as funções, eu vou classificá-las, a gramática tem uma série de classificações, a geografia física tem uma série de classificações, quer dizer, isso não caiu do céu. Isso também tem a ver com a história da filosofia, sobretudo com esforços muito originais, lá do Aristóteles lá atrás, que se aventurou a estudar biologia, astronomia, a ética, a retórica, a metafísica e sempre propondo para tudo classificações. Quer dizer, o Kant não está sozinho nessa perspectiva tipológica, né? Ah, mas facilita. Então vamos lá. Facilita, né? Vamos lá, então. Facilita. Então, imperativos. Voltando, os imperativos são mandamentos que a própria razão é capaz de produzir, né, por conta da constituição dela mesma, e que serão válidos para toda a humanidade. Eles são de dois tipos: hipotéticos e categóricos. O que são os hipotéticos? Os hipotéticos também valem para todos, mas eles têm uma estrutura, Ingrid, bem específica. A estrutura desse imperativo hipotético seria mais ou menos assim: se queres X, então faça Y. Exemplo: se você pretende tocar muito bem piano, então estude um instrumento sistematicamente. Isso é o imperativo hipotético. Serve para qualquer um que quer aprender piano, né? Se você pretende ter uma velhice mais segura financeiramente, economize antes da terceira idade. Esse seria um outro exemplo de imperativo hipotético. Ele tem sempre a estrutura condicional. Vamos para o próximo. O imperativo categórico, né? Der kategorische Imperativ. É aí que toda a discussão do Kant, sobre o Kant em geral se centra, né? Então, o que seriam os categóricos? Eles são categóricos porque eles não têm essa estrutura de se você quer X, faça Y. Eles têm basicamente a seguinte estrutura, Ingrid: deves porque deves.
Não é caso A, então B. Não, faça, haja, ele é indiscutível. Ele Entendi. dispensa comprovações, ele é algo que se cada um puder localizar para os dilemas da vida, ele pode ser extremamente, extremamente edificante. Categórico nesse sentido. Ele não admite exceções, ele é válido para tudo e para todos, e ele se estrutura, digamos assim. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Ele se impõe, uma expressão do Kant. Ele se impõe à nossa consciência como fato da razão. Ein Faktum der Vernunft. Tá um pouco abstrata essa história, vamos falar a verdade. Vamos dar uma olhada no que seria exatamente esses imperativos. Antes disso, tem uma discussão também que eu achei muito bacana para o aluno de alemão, que é os imperativos, eles são leis morais. Leis morais. Bom, Não como assim roubarás. leis morais? Não Oi? desejarás a mulher do próximo. Não, tô brincando. Eu tô fazendo aqui, eu fui longe. Eu falei assim, vamos lá no Código de Hammurabi. Já era. Você falou que tem um paralelo aí com coisas, com morais cristãs e tal. Depois a gente pode falar sobre isso, mas eu falei, não, será que vai ser uma coisa nesse estilo? Mas tô Sim, deixando me vamos surpreender. pensar. Ich lasse mich überraschen. Genau. A gente pode pegar dois Modalverben e pensar na fronteira entre lei moral e lei natural. Se eu digo, por exemplo, olha, die Menschen müssen sterben, eu tenho uma lei natural. Porque ao pé da letra, né, ficaria alguma coisa do tipo, as pessoas têm que morrer, no sentido de é inevitável que elas morram. Irão morrer. Uhum. Né? Elas irão morrer. É. O verbo müssen, né, tá aí para isso. Agora, se eu digo, die Menschen sollen die Wahrheit sagen, opa, eu tenho o verbo sollen, eu já não tenho algo, digamos assim, tão inevitável. Eu tenho uma lei moral. Por quê? Por que ela não é uma lei natural? Porque ela pode ser perturbada pelas nossas vontades, pelos nossos egoísmos. A lei moral, ela está suscetível, ela é suscetível, ela está sujeita a ser perturbada pelas nossas preferências, pelas nossas idiosincrasias, para falar uma palavra um pouco mais pesada. Quer dizer, é nesse sentido que ela não é uma lei natural. Eu acho que os dois verbos dão uma boa noção, né, do que Com seria a certeza. diferença entre uma e outra. Então nós não somos livres? A gente vai perguntar para o Kant, quer dizer, se eu devo fazer, eu não tenho liberdade de escolha? Olha a concepção dele de liberdade, que interessante. Nós somos livres depois de cumprirmos o dever. Por devemos fazer, por devermos fazer, podemos fazer. Vamos dar um exemplo. Sentimento de remorso. Sentimento muito pesado. Vamos supor que alguém tenha um amigo muito próximo que cometeu um crime. E esse amigo criminoso tenta convencer o amigo que não cometeu o crime a testemunhar a favor desse que cometeu o crime, mentindo, né? Se esse amigo resolve testemunhar a favor do amigo criminoso mentindo, ele sempre vai ser tomado por um sentimento de remorso. Por quê? Ele sabia que ele devia falar a verdade, mas ele não falou. Ele podia ter falado, sendo que ele deveria ter falado, mas ele pôde também não falar. Ou seja, esse peso da obrigação anterior à liberdade, né, ou definidora da própria liberdade, é uma das características mais fortes da ética kantiana. Ficou claro esse exemplo, Ingrid? Ficou super claro. É E uma aí a das gente bases, chega, né, do, então... do direito também, né? Aquela coisa, se você sabe, você tem que falar, Sim, né? exatamente. Né? E é interessante ele perceber essa possibilidade da gente ter esse vínculo imediato com a razão. Quer dizer, se o remorso existe em nós, é porque a própria razão está em pleno funcionamento, porque ela nos orienta, independentemente de qualquer princípio religioso. Isso é um dos casos, é um dos pontos que vão render muitas, que acabou rendendo, né, muitas críticas à filosofia do Kant. Independentemente de qualquer pano de fundo religioso, eu sei, pela minha própria razão, que eu deveria falar a verdade naquele contexto. Colocando, então, de uma forma mais direta, as formulações desse imperativo categórico, é interessante destacar que, na verdade, ela tem três formulações em Kant. Eu vou trazer as duas mais recorrentes, que eu acho que já são suficientes para a gente ter uma conversa bem gostosa, uma apreciação sobre o que ele realmente queria, né, com elas.
todas elas derivadas daquele princípio, né? Deves, portanto, podes. Então, o dever define aquilo que eu posso fazer. A primeira formulação, ela é enunciada da seguinte maneira, eu vou citá-lo, tá? É uma formulação desse imperativo categórico conhecida por Universalisierungsformel, ou seja, uma forma da universalização, né? Vamos lá. Kant com a palavra, hein? Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Um pouco complicado, né? Em português ela não deixa também de ser complicada. Haja de acordo com uma máxima que você possa querer que ao mesmo tempo se torne uma lei universal. Eu vou dar um exemplo muito simples de uma aluna, muito querida, ex-aluna hoje, que após discutir esse tema em sala, depois de um mês mais ou menos, veio para mim e disse: João, eu me lembrei do Kant ontem, quando eu estava saindo para passear com meu cachorrinho. Aí eu disse: como assim? Olha que interessante, olha que genial, Inga, como isso acaba, né, envolvendo a vida da gente quando a gente se põe a refletir. Ela disse: eu estava saindo no meu condomínio com ele, como eu sempre faço todas as tardes. E aí, depois de andar uma quadra, eu lembrei que eu tinha esquecido do saco plástico e da pazinha que eu uso para tirar os dejetos que ele faz na rua. Aí eu pensei: hoje vai assim, vai. Hoje eu não quero nem saber. Vai sem limpeza mesmo o passeio. Aí ela me disse: eu me lembrei do Kant. Eu não consegui fazer o passeio, eu voltei. Porque eu comecei a imaginar, ela disse, o meu condomínio infestado, né, de dejetos de cachorros. Quer dizer, a ideia justamente é essa. Então, se você tem um determinado dilema ético, coloque esse dilema na possibilidade de criar um princípio, uma máxima, que não seria uma máxima apenas para você, mas sim uma lei universal. Se isso fizer sentido, vá adiante. Acho que toda mãe tem um pouquinho de Kant intrínseco na hora que fala para o seu filho: trate os outros assim como você gostaria de ser tratado. Criando já aí, ó, uma máxima. Exatamente. E essa é a primeira. É o primeiro link que as pessoas fazem, né? Algumas, inclusive, trazem o link do, não, peraí, será que eu posso unir isso, né? Aquele pensamento, aquele princípio cristão, ame ao próximo, né? Como a si mesmo. Existem algumas fronteiras e alguns pontos muito em comum, né, entre esses dois princípios. Eu não quero abordar isso já, para a gente não perder o Kant de perspectiva. Vamos voltar aqui para ver como que ele, então, apresenta alguns exemplos práticos, né, de aplicabilidade desse imperativo. Ele apresenta 4 exemplificações. Eu vou trazer 2, que são as mais interessantes, eu acho, para a gente poder imaginar, então, para que lado iria, né, esse imperativo. Suponha, Ingrid, que eu esteja precisando de dinheiro e você se ofereça para me ajudar. Eu sei que você é uma pessoa muito boa e que se eu mentir dizendo que eu te pago quando eu puder, você me dá essa grana, eu te engano e mantenho essa promessa como algo vazio. Você me ofereceu o dinheiro. E aí? Eu devo ou não devo aceitá-lo? Esse é um exemplo formulado pelo próprio Kant, para a gente perceber como o pensamento dele é bem vivo, né? Em termos das exemplificações do cotidiano. Talvez alguém me diria: não, você não deve fazer isso porque mentir é uma coisa antiética. Ele vai mais além. Ele propõe a nós o seguinte: coloque essa situação numa possibilidade de criação de uma máxima universalizável. A máxima seria: todo e qualquer humano, todo e qualquer ser humano, quando se vê diante de uma determinada necessidade, deve mentir para conseguir aquilo que deseja, com base numa promessa. Se isso se torna uma lei universal, aquilo que a gente entende, diz o Kant, por promessa, deixaria de existir. Os vínculos entre os homens por palavras não fariam mais sentido, porque universalmente eles não existiriam mais. A humanidade ganharia com isso? Não. Portanto, eu não devo mentir para você. Não porque mentir é feio, mas porque se eu universalizo isso, isso vai ser
um grande passo para trás em termos do avanço moral da humanidade. Ok? Muito profundo, hein? Ai, se as O pessoas segundo eu acho lessem mais mais bonito o ainda. Kant, os políticos O segundo eu lessem acho mais o muito Kant. humanista. Pois é, Né? pois é. O segundo eu acho muito inspirador e também bem iluminista. Suponha, Ingrid, que um ser humano, já numa idade avançada, bem estabelecido, descubra um novo talento que ele possui. Um talento musical, um talento para terapias manuais, um talento para, sei lá, curar as pessoas por massagens, ou pelo menos tratar essas pessoas, né, através das habilidades manuais que ele tem, um talento para pintura, um talento para contar história para crianças, um talento para o desenho. Ele deve ou não deve desenvolver esse talento? Ele não precisa dele, digamos assim, financeiramente, inclusive, não precisa, né? Eu devo ou não devo? Ele propõe a nós, aplique esse princípio como algo universalizável. Imagine o que seria da humanidade se todos nós deixássemos a preguiça de lado e investíssemos em tudo aquilo que a gente percebe que consegue fazer muito bem. O mundo seria algo muito melhor e muito mais interessante. Nesse sentido, devemos, em qualquer circunstância, desenvolver, investir, aprimorar os talentos que a gente percebe que tem. Bacana, não? Seria maravilhoso. Eu acho que esse é um dos grandes momentos em que o Kant realmente se revela iluminista, né? Ou seja, extremamente confiante das possibilidades de nos desenvolvermos, deixando de lado o comodismo, pensando por si próprio ou buscando as próprias habilidades. Está aí o imperativo, né? Para nos inspirar também nesse sentido. A segunda formulação, que eu gostaria de comentar por último, do Kategorischer Imperativ, basicamente enuncia o seguinte: ela é chamada de Selbstzweckformel, ou seja, o Selbstzweck é o fim em si mesmo, né? Uhum. Essa, a meu ver, também se mantém muito atual e muito inspiradora, né? O Kant propõe: handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Para o português, haja de tal forma a conceber a humanidade, tanto em você como em qualquer outro ser humano, sempre e ao mesmo tempo como um fim e não como um meio. O fim aí pensado no sentido da finalidade, né? Não no fim término. Uhum. Ou seja, trocando em português muito direto, não manipule os outros. Veja sempre no seu semelhante um fim em si mesmo, pensando nas suas próprias ações. Se todos tiverem essa perspectiva, teremos com certeza uma humanidade muito mais cheia de solidariedade, cheia de interesses verdadeiros mutuamente, pensando, né, nas nossas relações. Eu sempre dou um exemplo pensando na minha própria profissão, quer dizer, eu tenho alunos semanalmente diante de mim discutindo esses autores e a gente faz uma incursão a esse universo. É a minha função de professor de Uhum. filosofia. Aí eu digo para eles: vamos supor que a minha intenção, dando aulas, fosse a de me tornar um professor super popular, super bombando em diversos mecanismos de redes sociais na minha vida pessoal e que eu tivesse aqui na escola, gente, interesses em ter, digamos, mais cargos, né, administrativos ou pedagógicos. Aí eu tento ser ou bacana, ou legal, ou descolado, tendo em vista não a qualidade da aula, mas o quanto vocês vão me achar o cara. Eu não estaria, digamos, observando essa orientação kantiana. Se eu estou em sala de aula, o fim em si mesmo é o aluno. A preocupação genuína, primária, básica, é a minha interlocução com o aluno.
Se depois disso haverá alguma admiração ou É uma não, isso é decorrência. consequência, né? Eu não tenho que pensar com esse espectro, eu não tenho que manipular esses alunos à minha frente. Então eu sempre digo que cada um vai conseguir trazer o Kant de si, né, para os seus próprios dilemas, né, individuais, pensando nesses imperativos de uma forma extremamente enriquecedora. É justamente essa segunda formulação, Ingrid, do imperativo categórico, essa do fim em si mesmo, que é extremamente distinta daquela colocação maquiaveliana, né? Os fins justificam os meios. É claro que a obra O Príncipe de Maquiavel foi escrita num outro registro para discutir outras questões, que são questões especificamente políticas. Ela tem uma série de elementos aí que são muito necessários para a gente poder colocar essa máxima maquiaveliana no seu devido lugar. Mas, em essência, ela está na direção oposta a essa segunda formulação, né, do Com categoria certeza, imperativo. com certeza. E parecem todas muito nobres, né? A ponto da gente pensar, puxa, se nós tivéssemos isso sempre em mente nas nossas vidas, com certeza o planeta Terra seria um lugar mais gostoso de habitar, um lugar mais pacífico, um lugar mais amoroso, um lugar mais limpo, um lugar mais tantos mais, né? E agora eu te pergunto de que forma ele conseguiu realmente se afastar dos de todos esses preceitos cristãos, que de certa forma são mais picotados, né? A gente tem ame o próximo como assim mesmo, né? Enfim, dê sua cara, né? Enfim, uma Ofereça mão as faces de Deus. exatamente de várias outras faces. A gente vê o quanto, principalmente nós que nascemos aí em países bastante fortemente católicos, por mais que a gente não faça parte, não sejamos católicos mesmo, batizados e tudo mais, isso nos atinge. A gente cresce Sim, tendo essa moral católica, a gente já sim. cresce com tudo, ai, coitado, tenha compaixão, tenha não sei o quê. Quanto ele conseguiu se desvencilhar da moral Essa é uma pergunta cristã? muito interessante. Eu diria, Ingrid, que esse debate é um debate extremamente denso, né, e Mas, exigiria também um domínio de muitas versões do próprio cristianismo e das maneiras que se interpreta, né, todas enfim, os escritos, né, bíblicos e tudo mais, mas de uma maneira muito básica, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, não dá para colocar Kant na contramão do cristianismo de forma alguma. Quer dizer, a essência, né, dessas formulações do imperativo categórico não se distancia, né, da essência, por exemplo, do ame ao próximo como a si mesmo. Né? Tanto é que, por exemplo, Nietzsche, que é um grande crítico da moral cristã, é também um grande crítico do categorischer Imperativ. Né? Os dois são extremamente incômodos, né? Para a filosofia nietzschiana. Mas, por outro lado, eu acredito que a gente pode sugerir, por duas vias, um certo distanciamento, né? Que seriam os seguintes: a linguagem do ensinamento cristão, ela se consubstancia, ela ganha forma pela ideia do amor. Então eu amo a mim mesmo, assim como eu amo a humanidade. O amor é um sentimento. É esse sentimento que vai moldar as ações e que vai estruturar toda uma revolução moral da humanidade. A linguagem kantiana, em nenhum momento, fala em amor como um elemento transformador. Aí a gente tem o que? A razão. A razão como, digamos, definindo o dever moral, a razão orientando esse afastamento das vontades egoístas. Então, eu diria que a linguagem tem uma diferença substancial. com Né? certeza, Mais não. uma vez, não que os dois estejam distantes, mas, digamos, o caminho, o percurso é distinto. Né? Muito E, em legal. segundo lugar, todo e qualquer cristão, penso eu, seja ele católico, evangélico, espírita, qualquer forma de cristianismo, sempre parte do pressuposto de que essa existência nossa neste planeta, ela não é eterna e ela é uma experiência dentro de um todo maior. Né? A ideia de alma imortal, a ideia de uma existência pós-morte, ela perpassa
né, todas as possibilidades de pensamento do cristianismo. Né? Então, nesse sentido, se eu aplico esses preceitos cristãos e eu sou um cristão, eu também tenho em vista nesses meus atos uma possibilidade de existência pós-planeta Terra mais interessante, mais segura, mais edificante. O Kant, ao propor esses imperativos, ele não quer dialogar especificamente com os cristãos, ou com os muçulmanos, ou com os ateus. A ideia é absolutamente universal e passa, digamos assim, ela resiste a qualquer maneira da pessoa acreditar ou não acreditar numa existência de vida após a morte. Ou seja, os imperativos eles existem para resolver problemas nossos, enquanto estamos aqui, acreditemos ou não, né, numa passagem após a morte. Então, nesse sentido, eu acho que também dá para a gente fazer uma diferenciação, né, entre Kant e aquilo que a gente vagamente chamaria de cristianismo. Não sei se você concorda, tem alguma... Sim, concordo. Ficou muito claro. É que também eu lembrava, né, quão religiosos eram os pais de Kant, né? Se não me engano, ele teve 8 irmãos e os pais eram Sim, sim, extremamente religiosos. a tradição Eu falei, pietista. exatamente, né? O quão isso talvez tivesse influenciado, Sim, mas é muito claro que é uma tentativa aí universal para o ser humano, sim. né? Eu só Mas fico nesse me sentido, pensando o quanto de caça eu levo comigo no meu dia a dia, nas minhas sim, decisões de sim, como ser, de como levar a sim, vida, de como decidir, sim. né? Sim. E é nesse sentido, Ingrid, que eu penso também em um outro conceito para a gente finalizar a nossa conversa, que eu acho que é também estruturante e muito importante para a gente enxergá-lo como pano de fundo para esses imperativos. Existem muitos debates a respeito do quanto esses dois conceitos, os imperativos e esse que eu vou colocar agora, conversam, mas só para enunciá-lo aqui, que é o conceito de boa vontade em Kant, né, o Guter Wille. Com certeza você já teve na sua vida relatos de pessoas, ou mesmo já foi assim, ou já viu alguém muito próximo da família sendo assim, que são vistas como as pessoas boas, tadinhas, tão boas que são feitas de tontas, né? Essa imagem do bonzinho, tontinho, já fez parte, né, da nossa vida em Uhum. diversas situações. Eu sempre me lembro dessa questão da boa vontade kantiana, tentando pensar nas ações dessas pessoas que, por serem boas e por agirem de boa fé, elas não estão preocupadas com o que os outros vão fazer das ações delas. Elas em si querem agir bem. Elas assim querem agir por uma espécie de dever próprio. Esse é o núcleo do conceito de boa vontade em Kant. Eu trouxe dois fragmentos aqui em que ele define essa boa vontade, que eu acho que são muito inspiradores também. Esses fragmentos estão na obra Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. É uma obra de 1785, portanto anterior, né, à Crítica da Razão Prática, traduzida para o português como Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Né? Ele diz o quê? Olha que bonito, sobre a guter Wille, né, a boa vontade. Es ist überall, nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden als ein guter Wille. A formação, a forma da escrita é um pouco antiga, né? Mas a gente poderia traduzir para o português como algo do tipo: não há nada, em lugar algum, no mundo, e até mesmo fora dele, que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. Ela é, digamos então, em Kant, a radiografia do bem. Né? Beleza, mas então o que seria essa boa vontade? Eu faço uma segunda e última citação para a gente chegar no cerne da questão. Ele diz: Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, das es an sich gut und für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich
weit höher zu schätzen als alles, was durch N zugunsten irgendeiner Neigung, ja, wenn man will, der Summe aller Neigungen, nur immer zustande gebracht werden könnte. É um trecho um tanto denso que poderia ser traduzido da seguinte maneira: a boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer, isto é, em si mesma, e considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito mais alto do que tudo o que por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, ou mesmo, se se quiser, da soma de todas as inclinações. Ou seja, essa boa vontade, uma vez acessível a nós por meio da razão, é a mola mestra daquilo que poderia implementar uma humanidade menos vaidosa, menos egoísta, sinceramente interessado no próximo, e no próximo, enquanto próximo aqui nesse mundo, sem necessariamente se pensar na possibilidade de uma existência pós-planeta Terra. Se a pessoa tem essa fé ou não tem, é uma questão dela, né? É uma questão que não precisa também ser demolida, mas a nossa agenda começa aqui. Esse é o recado kantiano. Né? Muito legal. Muito legal. Até um pouco lembrei você lendo essa tradução, né, ou a frase em si, é aquilo que a gente fala também, o que importa é a intenção, né? Independentemente do que vai resultar, aquilo que você, pelo que você agiu, mas que nem ele fala, o querer, somente o querer, né, não importando se resultou em uma coisa ou outras inclinações todas, isso é muito legal, porque a intenção mostra, eu acho, que é a verdade do seu coração, né? Exatamente. Eu acho que é esse querer, conversando com essa potencialidade racional que a gente tem em Kant, que mostra o quanto, de fato, ele hoje é ainda uma referência obrigatória para a gente pensar em qualquer discussão ética de caráter universalizante. Né? Eu sempre costumo verificar instituições, por exemplo, como a ONU, né? Uma organização das Nações Unidas, ok, nações que têm as suas próprias constituições, as suas próprias leis, mas que pensam, né, na humanidade de uma forma mais universal, como sendo frutos de um pensamento como esse. Né? Também como esse, né? Claro, Kant não é o patrono da ONU, mas sem esses pensadores de vocação universalista, talvez nós tivéssemos menos fôlego para institucionalizar essas discussões de caráter, eticamente falando, universais. Quando eu penso em universal, eu gosto sempre de fazer um exercício que é nos imaginarmos, se a gente imaginasse encontrando um novo planeta inteligente, com uma civilização inteligente, onde a gente tivesse que falar assim, nós terráqueos, e se pensar todos filhos de um mesmo planeta, todos irmãos e aqui pelos mesmos motivos que é ser feliz. E eu falo, para a gente ser feliz, o mais legal é quando a gente pensa assim, eu não preciso passar a perna em ninguém, eu não preciso fazer com que o outro seja infeliz para alcançar a minha felicidade. Ou seja, eu não preciso aí influenciar, passar a perna em alguém, levar consequências ruins a alguém para que eu caminhe para a felicidade. Isso não precisa acontecer, né? Então eu falo que é um exercício muito legal nós nos pensarmos terráqueos, todos irmãos de um mesmo lugar, de uma mesma família, pensando em conceitos universalistas, como ele, bom, se é universalista, talvez ele já esteja pensando maior no universo, né? Quem sabe se encontra aí um dia um marciano, um terráqueo, vamos pensar algo para o universo. Mas seria é um sonho bonito. Essa sua inspiração, porque eu vejo, primeiro, um perigo que qualquer inspiração desse tipo, que é minha também pode ter, que é o da banalização. Então, de repente, alguém olha para nós aqui, refletindo dessa maneira, e diz: ah, mas o mundo não é assim, isso é muito utópico, né? Uma coisa é fato. A leitura de Kant me tornou uma pessoa, nos meus pequenos atos, bem melhor, bem mais viva,
para algumas possibilidades de deixar o meu egoísmo, a minha vaidade prevalecerem. Então, isso em si já é um ganho. Então, acho que pensar numa possibilidade de entender essa ética tão sofisticada, com tantos conceitos aí complexos, né, e abstratos, a possibilidade de ter essa ética em si já é um ganho, né, para a humanidade. E num segundo prisma, né, quando você fala, ele pensou no universo, eu até tinha pensado em omitir uma última citação que eu tinha selecionado aqui, pensando nos seus alunos, pensando, né, na ideia, né, de filosofar em alemão, justamente, agora eu vou ter que citar, Vai uma hora em citar. que ele traz o encantamento dele, digamos assim, numa espécie de binômio, no universo fora de nós e na lei moral dentro de nós. Então, Ingrid, ele está pensando no universo sim. Olha que bonito o que ele diz. Posso terminar com essa citação aqui? Por Não vai ficar favor, muito deve. cansativo. Nein. Vamos lá. Ela é um fragmento, né, da a crítica da razão pura, que é a obra que nós comentávamos no outro vídeo, né? Mas que é muito simbólico, muito conhecido, muito recorrente e que eu acho que pode fechar a nossa discussão. Lá vai Kant, então, propondo o seguinte: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Em Que português, lindo. duas coisas enchem o espírito de admiração e de reverência, sempre nova e crescente, quanto mais frequente e longamente o pensamento nelas se detém. Quais são essas duas coisas? O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Não dá para ignorar um pensamento com essa intensidade, né? Não dá para passar batido em Kant. Essa era a minha ideia para hoje. Muito lindo. E a gente vê que, assim, é uma inspiração para uma vida, né? E ele, além de filósofo, é poeta. Eu falo que, inclusive para nós professores, né, e é para ele que é um professor da humanidade de certa forma, né, porque atinge tantas pessoas, traz tantas leis e tantos. Eu falo que a gente tem que ter duas coisas, mas uma eu acho entusiasmo. Além da gente saber do que a gente está falando, porque o entusiasmo vibra, e eu acho que isso que Kant consegue quando ele vibra também com essa paixão, com essa poesia, falando do que mais o toca também, né? Que é pensar o mundo, pensar o ser humano, pensarmos como humanidade única. Muito legal. E vamos deixar essa pontinha de poesia aí para os meus e os seus alunos, todos os alunos de alemão, tomarem isso como inspiração, não só para os períodos atuais, mas para os futuros, para uma vida inteira, que eu acho que é um norte muito bonito, muito iluminado, que nós podemos ter, não é mesmo? Com certeza. E pensando nessa possibilidade de uma iluminação cada vez maior, eu retomo uma das primeiras falas que a gente trocou numa conversa quando gravamos o nosso primeiro vídeo, deixando mais uma vez esse estímulo para aqueles que não vão desistir do alemão e querem mesmo dominar, né, o idioma cada vez mais. A beleza desses trechos, na minha opinião, é semelhante à beleza de uma bela partitura musical, né? Porque existe algo muito, muito forte e complexo ali, mas que não pode necessariamente ser absorvido de primeira, né? É um trabalho que exige calma, a leitura, né, de vários trechos várias vezes. Por exemplo, desses filósofos, não precisa ser dos filósofos, pode ser dos literatos, pode ser, né, enfim, de vários escritos aí no idioma, com uma estrutura lexical, gramatical mais densa, ela é muito inspiradora, ela é um processo, e eu espero que todo mundo que esteja aí nessa incursão, né, ao idioma alemão também cultive esse hábito, porque a mim ele traz muita alegria, muita satisfação, a gente vê muito sentido, né, nas coisas quando experiencia algo do tipo. Com certeza. Fica aqui o meu
Obrigada enorme pelo seu tempo. Hoje é domingo, já é de noite, você está nas suas férias. A gente aqui está fazendo um vídeo tão legal para o pessoal. Espero que a gente tenha mais, mas daí a gente deixa aí cena dos próximos capítulos com novos temas. Mas o meu grande obrigada, João, pela sua participação maravilhosa no vídeo de hoje. Só agradeço, Ingrid. Muito obrigado. Para mim é um prazer, como eu sempre digo, seja domingo à noite, seja férias, não interessa, né? Muito bom. Filosofia é sempre um programa convidativo, né? Pelo Com menos certeza. alguns loucos assim acham, né? Eu, pelo menos, gosto demais. Espero que essa paixão nossa se torne uma paixão coletiva. É isso aí. Muito obrigado. Espero também. Um beijo. Até a próxima. Tchau.